Bom, vamos falar hoje aqui da força-peso. Força-peso é aquela que tu aprendeu lá no ensino médio, né, nas aulas de física, que P é igual a mg. A força-peso nada mais é do que uma força gravitacional, ou seja, a força com que a Terra puxa o corpo em direção ao centro dela. Tá certo? Bom, como é que foi estipulado isso? Newton, ao elaborar sua lei da gravitação universal, ele verificou o seguinte: dado dois corpos, corpo A e o corpo B, né? Respectivamente de massa A e massa B, separados por uma distância r, ele observou o seguinte, que massa atrai massa. Ou seja, existe uma força que atua entre os centros dos corpos que atrai um em direção ao outro. Ou seja, a força gravitacional de A puxa o B em direção ao seu centro e a força gravitacional de B puxa o corpo A em direção ao centro dele. Tá certo? Ele verificou que essa força gravitacional era diretamente proporcional ao produto das massas e era também diretamente proporcional ao inverso do quadrado dessa distância. Matematicamente, se eu tenho duas coisas que são diretamente proporcionais a um único termo, então eu posso escrever que essa força gravitacional ela é diretamente proporcional ao produto das massas dividido pelo quadrado da distância. Ser proporcional não é ser igual. Essa proporcionalidade, para igualar, ou seja, para igualar os dois lados da equação, é necessário uma constante para isso acontecer. Então, foi determinada a constante G, ou seja, a constante universal da gravitação. Seja qualquer que seja este produto, essa constante G vai igualar este lado da equação ao resultado da minha força gravitacional. Igualar como? Essa força pode ser medida experimentalmente e ele vai ver que se eu multiplicar G pelo produto da massa, pelos produtos da massa dos corpos, dividir pelo quadrado da distância entre eles, eu vou obter exatamente o resultado experimental para essa força, para a força gravitacional. Tá certo? Então ele chega a essa equação aqui da força gravitacional. Então vamos observar o seguinte, vamos aplicar aqui. Vamos supor que eu tenho um OVNI trafegando sobre a superfície da Terra aqui, e esse OVNI seja um OVNI esférico, né? Vamos supor que seja um OVNI esférico de raio, onde essa esfera, né, compõe esse OVNI, tenha 6 metros. Vamos dizer que esse OVNI está sobrevoando a superfície da Terra a uma altitude de 12 mil metros. O raio da Terra é estipulado em aproximadamente 6.378.000 metros. Então, qual é a força gravitacional que a Terra está atuando sobre o OVNI? Ou seja, está querendo puxar o OVNI para baixo. Né? Se ele desligar os motores, né, se por algum motivo der um defeito, ele vai cair. Por quê? Porque essa força gravitacional que a Terra atua sobre ele vai puxar ele para baixo. Então, essa força gravitacional é dada por essa equação, que vai ser a constante gravitacional, a massa da Terra, né? Que é a interação entre o OVNI e a Terra, né? Massa da Terra, a massa do OVNI, dividido pela distância entre o centro do OVNI e o centro da Terra. Mas a distância entre o centro do OVNI e o centro da Terra é dada pela soma do raio do OVNI, a distância, ou seja, a altitude, né, que o OVNI está da superfície da Terra, que é dado por D, mais o raio da Terra. Tá certo? Então, eu tenho que essa equação com que a força gravitacional atua sobre o OVNI é dado por essa equação. G, a massa da Terra, vezes a massa do OVNI, dividido por essa distância aqui, que é exatamente essa distância R. Agora vamos observar o seguinte. 6 metros em relação a 6.378.000 metros é completamente o quê? Desprezível.
12 mil metros, em comparação a 6.378.000 metros, é também uma distância desprezível. A soma dessas duas, de R0 mais D, ou seja, de 12 mil metros mais 6 metros, comparado ao raio da Terra, também é completamente desprezível. Então, esta equação aqui, ela vai ser dada praticamente em função somente do raio da Terra. Tá certo? Ou seja, o que ele está me dizendo? Que qualquer objeto que esteja próximo à superfície da Terra, a força gravitacional que vai atuar sobre esse objeto, a uma altitude que possa ser considerada próxima à superfície da Terra, frisando isso bem, vai ser sempre dado, a equação da gravidade vai ser sempre dada em função do raio da Terra. Tá certo? Se cortar 30 mil metros, 30 mil metros, em comparação a 6.378.000, também é desprezível. Então, próximo à superfície da Terra, essa força gravitacional com que a Terra vai atuar sobre o objeto vai ser sempre em função do raio da Terra. Bom, eu tenho aqui, G é uma constante, está aqui o valor dela, é uma constante, a constante universal da gravitação. A massa da Terra, está aqui a massa da Terra escrita, e o raio da Terra ao quadrado, está aqui escrito. Ou seja, a massa da Terra não muda, o raio da Terra não muda e G não muda. Essa massa aqui pode ser a massa do OVNI, pode ser um elefante caindo, pode ser um avião caindo, pode ser qualquer coisa grande caindo, que não vai me alterar isso aqui. Não vai me alterar essa equação em função do raio da Terra. Por quê? Próximo à superfície da Terra, sempre o raio da Terra, né, vai ser algo muito grande em relação a essa distância da sua superfície, tá? Que o corpo possa estar da superfície. Então, esses três fatores são constantes. O raio da Terra não muda, a massa da Terra não muda e G é uma constante universal da gravitação. Então, vou chamar esse produto de G vezes a massa da Terra dividido pelo raio da Terra ao quadrado de Gzinho. Tá? E eu vejo o seguinte, se eu pegar esses três fatores aqui, substituir nessa equação, multiplicar a constante universal da gravitação, a massa da Terra e o raio da Terra ao quadrado, eu vou achar um valor aproximado de 9,79 com uma unidade de metro por segundo, que é a unidade de aceleração. Como tudo isso é constante, isso aqui também é uma constante. Ou seja, o que isso está me dizendo? Que todo corpo caindo próximo à superfície da Terra, ele vai cair com uma aceleração constante de 9,79 metros por segundo ao quadrado. É aquele valor de G que você geralmente arredonda para 10 aí nos seus problemas de física. Tá certo? Então, isso é uma constante. Então, logicamente, essa força gravitacional aqui, substituindo aqui pelo Gzinho, vai ficar igual a mg, que é exatamente aqui ao peso, né, a força-peso que vocês estudaram aí na aula de física. Tá legal? Espero que tenha ficado entendido.